Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos fazer questões de português, responder questões de português destinadas a concursos públicos, né? A gente vai acessar um banco de dados aqui, onde eu selecionei alguns temas que caem nas provas e nós vamos fazer algumas questões. Vamos lá. Então, vamos lá. Aí, ó, selecionei esses temas aqui: sintaxe, análise sintática, termos essenciais da oração. Tá tudo aqui. Esse aqui não quero, não. Pera aí. Vamos de novo. Aí apareceu 59 questões. Vamos lá. Aqui, ó, a primeira questão é de sintaxe. Assinale a alternativa em que se destaca uma preposição cuja ocorrência é justificada por uma exigência da regência. Liberados dose cavalares, em dose cavalares. Menor sinal de ameaça, ao menor sinal de ameaça. Precisava escapar de algum animal. Energia suficiente para se salvarem. Essa aqui tá pedindo aqui, ó. Sinal alternativo em que se destaca uma preposição. A gente quer uma preposição cuja ocorrência é justificada por uma exigência de regência. Então a gente tem uma exigência de regência. A gente tem regência verbal, regência nominal. Ó, liberados. Menos escapar de alguma energia suficiente para. Vamos ver aqui, ó. Exigências de regência. Em gramática, a exigência de regência refere-se à relação entre um termo e seus complementos, determinando se há ou não necessidade de preposições e quais preposições são usadas. Existem dois tipos principais de regência: verbal, que trata de relação entre verbo e seus complementos, e regência nominal, que lida com relação entre nomes, substantivos, adjetivos, advérbios e seus complementos. Certo. Então a gente tem que ver que liberados em dose cavalares, em doses cavalares, ao menor, o menor sinal de ameaça. Ao menor sinal de ameaça, precisava de escapar. Poxa, essa é bem difícil.
que se destaca uma preposição cuja ocorrência é justificada por uma exigência de regência. A gente já viu que a gente tem a regência verbal e a regência nominal. É, o, esse caso aqui é uma regência nominal ao menor sinal de ameaça. O menor sinal de ameaça. Poxa, eu não sei essa. Energia suficiente para se salvarem. Para de escapar. O menor. Eu ia chutar a letra C. Ai. Chutei pro gol, né? Mas assim é complicado, né? Eu chutei essa por causa da preposição de, né? Agora eu gostaria de saber aqui, ó, se tem algum comentário. A preposição de em escapar de algum animal ocorre por exigência de regência verbal. O verbo escapar é um verbo transitivo indireto e exige a preposição de para introduzir seu complemento. Ah, entendi. Entendi. Se não tivesse o de para escapar algum animal, precisavam escapar algum animal. Então esse algum animal que é o complemento do de escapar aqui, algum animal precisa do de. A gente precisa treinar esse olhar, né? Escapar tem que escapar de algo ou alguém. Boa, obrigado. Vai, leu. Então é isso, né? Prestar atenção que esse verbo aqui é um verbo transitivo direto e que ele depende de um complemento. Só que na hora de introduzir o complemento, né? Essa precisava do de. Então vamos lá. Questão 2. A construção, apesar de, no início do terceiro parágrafo, poderia ser substituída conservando-se a equivalência semântica e morfológica por. Então a gente precisa preservar a semântica e morfológica. Apesar de. Terceiro parágrafo. Vamos lá. Terceiro parágrafo. Primeiro, segundo, terceiro. Apesar do benefício evolutivo, muitos medos acabam atrapalhando o nosso dia a dia. A rotina, por exemplo, para quem vive no meio. Então, esse apesar do, né? Não é apesar de, não. No início do terceiro parágrafo. Não, é apesar do benefício.
Verdade, apesar do. Substituída, conservando-se a equivalência semântica. Acerca de. Além de. Vamos lá. Acerca de. Não, né? Além de. Além de. Além de é uma boa. Ainda que. Hum, Não, não funciona. A despeito de. Não, eu ficaria com a letra B. Não, tá falando que é a letra D. A expressão apesar de indica concessão, ou seja, uma ideia de contraste ou oposição entre dois fatos. A locução a despeito de tem o mesmo sentido e função morfológica. É uma locução prepositiva concessiva. Por isso, a substituição mantém a equivalência semântica e morfológica. Então, apesar de, tem a mesma função de a despeito de. Apesar de seus esforços, não conseguiu terminar o projeto. A despeito de seus esforços, não conseguiu terminar o projeto. Além de seus esforços, será? Além de seus esforços, apesar de, a despeito de. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. A expressão apesar de pode ser substituída por embora, ainda que, mesmo que, a despeito de, ou se bem que. Nó. Aí matou a pau, né? Embora, ainda que. Ó, ainda que funcionaria também, ó. É a letra C. Ou se bem que. Hum, português é uma coisa muito sensível, né? Falando sério. Gramática é muito sensível. Ao considerar a oração, o medo se instaurou. Primeiro parágrafo. Nota-se que o vocábulo se confere à ação verbal um sentido. Vamos lá, considerar a oração. O medo se instaurou. O medo instaurou. Esse se é operação verbal, um sentido de oração, um sentido reflexivo, né?
Não, um sentido passivo. Como assim um sentido passivo? Tem um vídeo aqui. Tem só vídeo aqui. Que isso, pessoal? Não quero vídeo, não. Eu quero é texto. Aqui. Que. Vamos ver aqui se a gente consegue. Ao considerar a oração, o medo se instaurou, o vocábulo se confere à ação verbal um sentido indeterminado, também conhecido como voz reflexiva. Isso significa que a ação de instaurar, de criar ou estabelecer parte do sujeito medo, mas não há um agente externo definido que o instaura. É o próprio medo que se instaura, sem que haja uma causa específica ou agente exterior explicitando. Foi exatamente o que eu pensei. Sinceramente, foi exatamente o que eu pensei. Vamos lá, aqui, ó. Primeiro parágrafo. O coração acelera, os músculos contraem. Você começa a sentir arrepios e a necessidade de respirar cada vez mais rápido. Não tem jeito. O medo se instaurou. Aí você pega e fala que isso gera uma um passivo, sentido passivo. O que é um sentido passivo? Em gramática, o sentido passivo refere-se à voz verbal em que o sujeito da frase recebe ou sofre a ação expressa pelo verbo, em vez de praticá-la. Ou seja, o sujeito não é o agente da ação, mas sim o receptor. Em outras palavras, na voz passiva, a ação verbal é realizada por um agente que pode ou não estar explícito na frase. O sujeito da oração é quem recebe. Então, em vez de ser o sujeito que pratica a ação, na voz passiva é o sujeito que recebe a ação, né? Sujeito recebe a ação. Essa é a voz passiva. Tá, beleza. O medo se instaurou. Não tem jeito. O medo, esse é o sujeito. Medo, né? O medo se instaurou. Se. Não, é reflexiva, né? Se instaurou. Instaurou-se no medo? Não, não é voz passiva, não. Não é voz passiva, não. Seria uma reflexiva, né? O medo se instaurou, né? Ou seja, refletiu. Medo instaurou, né? Aconteceu, né? Ahn, é difícil acreditar que é passiva. Questão 4. Português é assim mesmo. É devagar. É igual uma tartaruga. Considere o trecho.
Na busca pelos sabores do Brasil, a viagem nesta parte do país nos presenteia com torresmo crocante, que é um adjetivo, né? Queijos maturados e até vinhos que nascem de uvas de terras antes consideradas improváveis. Assinar a alternativa que apresenta corretamente o que se pode afirmar dos três elementos. Todos são orações, beleza. Todos são orações subordinadas? Todas têm função explicativa. Todas são. Vamos lá. Esse. Eu não diria que todas têm funções explicativas. Todos são determinantes. Adjetiva. Todas têm função adverbial. Não. É mais para essa daqui, ó. Essa o vetor tá crescendo. Todas são determinantes. Aí, ó. Agora sim, né? O vetor foi na resposta correta. Fez assim, fez o barco jogar a vela. Beleza. Questão 5. Considere o trecho para dar pontapé à jornada pelo Sudeste. Desembarquei com a temporada especial CNN Viagem e Gastronomia. Assinale a alternativa que apresenta a afirmativa correta sobre a transitividade do verbo em destaque. Qual que é a transitividade de desembarquei? Vamos lá. Transitividade do verbo. O verbo é transitivo indireto, sem permitir contextos em que seja intransitivo. Desembarquei. Não. Ele fala do eu, né? Indireto, não. Para dar pontapé jornada pelo Sudeste, desembarquei com. Desembarquei. E quem desembarcou? Eu, né? Eu desembarquei. Não é indireto. O verbo é transitivo direto seguido de preposição. Desembarque que e. Desembarque com. Essa aqui tem uma coisa. O verbo é intransitivo com o sintagma preposicionado na função de adjunto. O verbo é intransitivo com sintagma preposicionado na função de adjunto. Creio que não. O verbo é intransitivo com sintagma preposicionado na função de argumento. Não. A preposição com se relaciona com a natureza adjetiva do complemento. A preposição com se relaciona com a natureza adjetiva do complemento. Olha, eu vou para essa aqui, ó. Direto seguido de preposição. Não, parece que é essa daqui, ó. O verbo é intransitivo com sintagma.
Cara, que isso? O verbo desembarcar é um verbo que indica a ação de sair de um veículo, certo? O verbo intransitivo, quando o verbo desembarcar não verbo intransitivo. Quando o verbo desembarcar não exige um complemento para ter sentido completo, ele indica a ação por si só. Eu desembarquei. Onde e quando são informações adicionais, mas não essenciais para a compreensão da ação desembarcar. Aí, ó. Então é um verbo, com certeza é um verbo intransitivo. Não exige, porque não exige um complemento para ter sentido completo. Vamos lá. Aqui, ó. Não exige um complemento. Não entendemos. O ato de desembarcar diz por si só, né? Desembarquei. Verbo transitivo, intransitivo. Verbo transitivo indireto. Quando o verbo desembarcar exige um complemento preposicionado. Exemplo: desembarquei no porto. Desembarcar em algum lugar. Opa. Vamos lá. Quando o verbo desembarcar exige um complemento preposicionado. Nesse caso, o way, né? Então, o que que aconteceu? Você pegou o desembarcar e aí colocou assim, desembarcar, tirou o R e colocou o way. Esse way você preposicionou, né? Você preposicionou o verbo. Essa preposição vai exigir um complemento, né? E foi isso que aconteceu. O verbo transitivo direto, em alguns contextos específicos, desembarcar, pode ter sentido de colocar em terra, descarregar, e aí seria transitivo direto. Exemplo: os marinheiros desembarcaram a carga. No entanto, esse uso é menos comum quando o sujeito é quem desembarca. Pode ter sentido de colocar de terra em terra. Vamos analisar as alternativas. Verbo é transitivo indireto. Incorreta. Como vimos, desembarcar pode ser intransitivo. Verbo é transitivo direto, seguido de preposição. Incorreta. Desembarcar raramente é transitivo direto, quando o sujeito é quem desembarca. E mesmo que fosse com, não seria uma preposição que introduz um objeto direto preposicionado nesse caso. O verbo é intransitivo com sintagma preposicionado na função de adjunto. Correta. O verbo desembarquei é intransitivo, pois a ação de sair, desembarcar, já está completa em si. O sintagma com a temporada especial CNN Viagens e Gastronomia adiciona uma informação circunstancial
funcionando com um adjunto adverbial de companhia, modo ou meio, e não como um complemento verbal. Essencial argumento. Caraca. Sintagma preposicionado na função de adjunto e não como um argumento. Função de adjunto. Aqui. Adjunto pode ter diferentes significados dependendo do contexto. No contexto de gramática, adjunto refere-se a um termo acessório da oração que modifica outro elemento, indicando circunstâncias ou especificando características. Uhum. Ó. Adjunto refere-se a um termo acessório da oração que modifica outro elemento. Então, vamos voltar aqui na questão. Para dar pontapé à jornada pelo Sudeste, verbo desembarcar. Só que ele é um verbo intransitivo. Desembarquei. A pessoa desembarcou. Intransitivo. Peraí. O verbo é intransitivo quando o verbo desembarcar não exige um complemento para ter sentido completo. Ele indica a ação por si só. Então, quando eu falo desembarcar, desembarquei, eu digo a ação por si só. Então, é um verbo intransitivo com sintagma, né? Vamos ver aqui, ó. Que é sintagma? Unidade linguística composta de um núcleo, um verbo, um nome, um adjetivo, etc. De outros termos que eles se unem, formando uma locução que entrará na formação da oração. Então, aqui, ó. O sintagma é isso aqui, ó. Unidade linguística composta de um núcleo, um verbo. Vamos lá. Com a temporada especial CNN Viagem e Gastronomia. Então, esse aqui é o sintagma com a temporada. O verbo é intransitivo com sintagma preposicionado na função de adjunto, né? Termo acessório da oração que modifica outro elemento, indicando circunstância ou especificando característica. Coube, né? Questão nível hard. Nível bala na agulha. Caraca, né? Vamos lá. No fragmento extraído da linha 1, o processo de morrer pode ser muito doloroso. O sujeito é o processo de morrer pode ser muito doloroso. Vamos lá. Questão 6.
Simples, pois é formado por o processo de morrer, tendo apenas um núcleo, que é o processo. Simples, pois é formado por o processo de morrer, tendo apenas um núcleo, morrer. Simples, pois é formado por pode ser muito doloroso. Letra B. Não, a letra A. O núcleo é o processo. Vamos ver. Pode ser núcleo do processo ser o núcleo do predicado. Predicado pode ser muito doloroso. Sujeito, o processo de morrer. É um sujeito simples, pois tem apenas um núcleo, o processo. Essa é fácil, mas eu vacilei aqui, ó, no núcleo. Vamos ver então, ó, para cortar o vacilo, né? O que é núcleo de oração? O núcleo da oração é a palavra ou o conjunto de palavras mais importante em um sujeito ou predicado, sendo essencial para a compreensão da frase. No sujeito, o núcleo geralmente é um substantivo ou pronome que relaciona com o verbo. No predicado, o núcleo é o verbo que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. O predicado, né? Ó, no predicado. Só que a gente está fazendo aqui, ó, do sujeito. Processo, o sujeito é. Então, como perguntou sobre o sujeito, não, o sujeito é, ele é simples porque tem um núcleo simples, pois é formado por o processo de morrer. Esse é o sujeito, tendo apenas um núcleo. O núcleo é o processo, porque é o conjunto de palavras mais importantes de um sujeito, né? Então, o núcleo de morrer, o processo de morrer, o processo é a palavra mais importante. Geralmente é o substantivo ou o pronome. Então, aqui a gente tem o substantivo. Não, o processo, processo é pronome, né? Pronome, processo. Processo, pronome. Que eu não entendi. Então vou parar por aqui. E no próximo vídeo a gente continua resolvendo mais questões de português para, de alguma forma, aumentar nossas chances quando a gente for resolver as questões no concurso público. No mais, a gente fica por aqui. Um abraço para vocês e fui!